Olá, moçada da produção. Estamos iniciando a videoaula número 4, estudo dos vetores. Esse vídeo vai ser utilizado pelos alunos que assistiram à aula presencial, mas que precisam fazer uma revisão do conteúdo para que se fortaleçam e consigam resolver as atividades propostas. E servirá também como material de consulta para os alunos que não assistiram à aula presencial e que precisam tomar conhecimento do conteúdo que foi trabalhado em sala de aula e possa, sim, resolver as atividades que nós propusemos. Vamos, então, ao conteúdo do vídeo. Conceito e representação de um vetor. Observe na imagem este bloco. Nós vamos aplicar sobre esse bloco duas forças distintas. Uma maneira mais simples de você fazer esta representação, mas que deixe claro para aquele que vai observar, nada mais é do que o segmento de reta orientado. Este segmento de reta orientado traz todas as informações necessárias para que você possa entender o que está sendo feito com este bloco. Observe que este segmento orientado, de nome F1, está indicando a força que está sendo exercida sobre o bloco, uma das forças que está sendo exercida sobre o bloco, enquanto este outro segmento orientado, de nome F2, está nos informando a outra força que está agindo no mesmo bloco. Essas duas forças estão agindo simultaneamente. Apesar de ser uma representação extremamente simples, ela nos traz todas as informações necessárias. Veja, a orientação da força é determinada pelo ângulo que ela forma com o eixo de referência. Então, a força F1 está inclinada de um ângulo θ em relação ao eixo horizontal de referência. Este ângulo determina a direção da força F1. Ao passo que a força F2 está orientada, formando um ângulo de 180 graus com o mesmo eixo de referência, o mesmo eixo horizontal de referência. Então, isto é a direção do vetor. O sentido da força aplicada está indicada pela extremidade do vetor, essa pontinha da flecha, tanto para o vetor F1 como para o vetor F2, onde F1 e F2 são as forças que estão sendo exercidas sobre essa caixa. E a terceira informação é a intensidade da força. Observe que o vetor F1 tem um comprimento maior do que o vetor F2. Isto nos garante que a intensidade da força F1 é maior que a intensidade da força F2. Digamos, se a força F1 tiver uma intensidade de 20 newtons, a intensidade de F2 será bem menor do que 20 newtons. Digamos, 10 newtons, 8 newtons, um valor menor. Na realidade, o comprimento desses dois vetores indicam, em proporções, a intensidade das grandezas vetoriais que os vetores estão representando. No caso da figura, estão representando duas forças, a força F1 e a força F2. Todo vetor tem uma origem e uma extremidade, representada pelas letras A e B. A origem e a extremidade do vetor. A extremidade é representada pela ponta da flecha. E quando nós estamos escrevendo a intensidade do vetor, o módulo da grandeza vetorial, nós tiramos do símbolo representativo da grandeza esta setinha de cima. Esta setinha de cima, eu devo ler vetor F1, vetor F2. E aqui, quando eu tiro a setinha, eu devo ler como sendo módulo do vetor F. Módulo de F1, módulo de F2, o módulo
da grandeza vetorial a que ele está representando. É importante que a gente entenda que um vetor não nos dá ideia de como ocorreu a trajetória. O vetor nos dá apenas a informação entre o início e o fim. O vetor deslocamento entre duas cidades, digamos que você se desloque da cidade A para a cidade B. Esta linha amarela indica a trajetória do seu deslocamento, a trajetória do seu movimento. Ao passo que este vetor, representado pela letra D, este vetor D me dá apenas de onde partiu e onde você chegou. O vetor deslocamento não representa todo o movimento, mas apenas o resultado final, de onde você saiu e onde você chegou. Então, o vetor deslocamento nos dá esta informação, nada mencionando sobre a trajetória. Como somamos vetores? Vamos ver inicialmente o processo de adição geométrica. Adicionar geometricamente vetores é fazer o desenho, fazer a representação do segmento de reto orientado, que vai representar o resultado daqueles vários vetores. Veja, vamos admitir que esta bolinha está sob a ação de três forças indicadas pelos vetores F1, o vetor F2 e o vetor F3. Veja que os três vetores têm origem na bolinha. Vamos, então, determinar o vetor resultante, a força resultante, resultado da soma de F1 com F2 mais F3. Ora, esta equação, que a gente chama de equação vetorial, é a equação que lhe obriga a fazer a representação geométrica, ou seja, o desenho. Nós vamos desenhar o vetor FR. Para isso, nós vamos deslocar estas três forças para a origem de uma na extremidade da outra. Veja, desloquei o vetor F1, na extremidade de F1 eu coloco a origem de F2 e translado o vetor F2, e na extremidade de F2 eu coloco a origem do vetor F3, e o vetor FR vai da origem da força F1 à extremidade da força F3. Ou seja, este vetor FR representa para nós a direção, a intensidade e o sentido da força resultante da soma das três forças F1 mais F2 mais F3. O professor só teria essa forma de fazer essa soma? Não. Eu poderia ter iniciado a soma por F3, digamos. Eu poderia ter começado a somar os três vetores pela força F3, depois a F2, depois a F1. E o vetor FR seria o mesmo. Ou seja, a ordem que você utiliza para fazer a soma vetorial não altera o resultado. Ou seja, a adição de vetores ela é comutativa. A ordem dos vetores, a ordem das posições dos vetores não altera o resultado do vetor resultante. Um outro processo, também geométrico, é o do paralelogramo. Em que consiste a soma utilizando o método do paralelogramo? Este método você utiliza para dois vetores apenas. Então, você pega dois vetores que representam a mesma grandeza, no caso aqui, duas forças, F1 e F2, e para fazer o vetor FR, para desenhar o vetor FR, que vai ser a soma do vetor F1 com o vetor F2, eu vou ligar os vetores F1 e F2 pela origem. E aí eu completo a figura geométrica, cujo nome é o paralelogramo, através de retas paralelas, observadas aqui. A diagonal do paralelogramo vai ser a força resultante. Observe que esse método do paralelogramo também pode ser transformado no polígono, né? Basta que você desloque o vetor F1, por exemplo, para a extremidade de F2. Olha, veja que agora eu tenho F2
somado com F1 vai dar o vetor FR. Então, o método do polígono ou o método do paralelogramo são apenas duas formas diferentes, duas formas geométricas diferentes de você adicionar vetores. Nada sabemos ainda a respeito do módulo, como calcular o módulo do vetor resultante. No caso aqui, como calcular o módulo de FR, sabendo as intensidades de F1 e F2. Vamos então fazer isso agora. Adição analítica, ou seja, agora nós vamos atrás de uma equação que vai nos permitir calcular a intensidade da força resultante. Suponha que nós tenhamos duas forças, F1 e F2, agindo em um mesmo objeto e inclinadas de um ângulo θ. Vamos usar o método do paralelogramo para desenhar, para representar o vetor FR. Este é o vetor FR. Para calcular a intensidade da força resultante, quantos newtons tem essa força, sabendo a intensidade de F1 e a intensidade de F2, como também o ângulo que F1 e F2 formam entre si, nós vamos recorrer à lei dos cossenos, para deduzir a lei física, a equação que a física utiliza para calcular a intensidade da resultante. Para isso, nós precisamos traçar um triângulo, Então, eu vou transladar o vetor F1 para a extremidade de F2, e aqui agora eu obtive um triângulo, onde o ângulo que a extremidade de F2 forma com a origem de F1 é um ângulo de 180 menos θ, tendo em vista que o ângulo entre F1 e F2 é θ. Se este ângulo é θ, este ângulo aqui vai ser 180 menos θ. E a lei dos cossenos me permite escrever o seguinte: o quadrado do lado oposto ao ângulo conhecido, no caso aqui 180 menos θ, o quadrado do lado oposto vai ser igual à soma dos quadrados dos lados adjacentes ao ângulo, 180 menos θ, que vai ser F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, menos duas vezes o produto desses lados adjacentes ao ângulo, 180 menos θ, vezes o cosseno do ângulo, 180 menos θ. Essa é a lei dos cossenos. Porém, cosseno de 180 graus menos θ é menos cosseno de θ. E aí, se você substitui cosseno de 180 menos θ por menos cosseno de θ, você vai observar que este menos 2 multiplicado por menos cosseno de θ vai ficar mais duas vezes F1 vezes F2 mais duas vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno de θ. E aí, a equação que nós utilizamos na física para calcular a força resultante é dada por esta expressão. Força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais duas vezes F1 e F2 vezes o cosseno do ângulo. Ok? Essa é a equação geral para se calcular a intensidade do vetor resultante da soma de outros dois, qualquer que seja o ângulo conhecido. Tá? Porém, esta equação geral será muito pouco utilizada, tendo em vista que existem casos particulares que nos facilitam a determinação da resultante. Primeiro, vetores de mesma direção e mesmo sentido. Observe, se sobre o objeto os vetores F1 e F2 tivessem o mesmo sentido, o que traria a seguinte interpretação: é como se esse ângulo θ fosse 0 grau. Se esse ângulo θ fosse 0 grau, o vetor F1 estaria sobre o vetor F2, apontando no mesmo sentido de F2. E aí o ângulo entre F1 e F2 seria 0 grau. Então, para representar o vetor FR, nós vamos deslocar o F2, vamos transladar o F2 para a extremidade de F1, e o vetor FR está
desenhado, representado da origem de F1 à extremidade de F2. Para sabermos o módulo de FR, observe como é simples. Nós iríamos aplicar esta mesma equação. Porém, o ângulo entre F1 e F2, como nós observamos aqui no início, é 0 grau. E cosseno de 0 grau é 1. Se cosseno de 0 é 1, a expressão geral ficaria FR ao quadrado igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 e F2. Isto lembra este trinômio, né? F1 mais F2, tudo isso elevado ao quadrado. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aí, se esta expressão se transforma neste trinômio, é só extrair a raiz quadrada dos dois membros, dos dois lados da igualdade, que você vai ficar com a equação escalar, né? A força resultante é simplesmente a soma dos módulos de F1 com F2. Isso acontece sempre que os vetores têm o mesmo sentido. A soma de dois vetores, a intensidade da soma dos vetores ser igual à soma dos módulos desses vetores, representa o maior valor, o valor máximo da soma vetorial. Dois vetores apresentarão soma máxima quando esses dois vetores estiverem com o mesmo sentido. Vamos ver agora vetores de mesma direção e sentidos opostos. Observe a imagem. Os vetores F1 e F2 são paralelos, ou seja, eles têm a mesma direção, porque eles formam o mesmo ângulo com o eixo de referência, mas eles têm sentidos opostos. Se eles têm sentidos opostos, quer dizer que o ângulo entre eles é 180 graus. Vamos então fazer a representação geométrica, a soma geométrica. Somar o F1 com o F2 para obter o vetor FR, né? Basta deslocar o vetor F2, colocando a origem de F2 na extremidade do F1, e agora o vetor FR vai da origem de F1 à extremidade de F2. Este é o vetor FR. A intensidade de FR vai ser dado pela diferença entre as intensidades de F1 e F2. Por que aconteceu isso? Porque F1 e F2, formando entre si um ângulo de 180 graus, lá na equação geral, cosseno de 180 graus é menos 1. E aí, na equação geral, vai ficar F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado menos 2 vezes F1, F2 vezes o cosseno do ângulo. O que vai dar F1 menos F2, tudo isso elevado ao quadrado. E aí, extraindo a raiz quadrada, nós ficamos com F1 menos F2. Isso aqui representa o valor mínimo da soma entre dois vetores. Então, dado dois vetores representando a mesma grandeza vetorial, o maior valor da soma desses dois vetores será sempre a soma dos módulos, quando os vetores tiverem o mesmo sentido. E o valor mínimo será sempre a diferença entre os módulos, quando os vetores tiverem sentidos opostos. Ou seja, o maior valor da soma de duas forças será sempre a soma dos módulos se as forças tiverem o mesmo sentido. E terá valor mínimo se as forças tiverem sentidos opostos, porque o valor da resultante é dado pela diferença entre as forças. O terceiro caso particular ocorre quando os vetores forem perpendiculares. Vamos substituir as forças por uma velocidade. Admita que esta bolinha está se deslocando sobre a superfície de um rio. E aí eu tenho a velocidade da água, representada pela correnteza, e a velocidade imposta pelo barco, a velocidade imposta por um motor de um barco. Então, para calcular a velocidade resultante, basta que a gente faça o paralelogramo e o VR vai ser a diagonal do paralelogramo. Observe que o V da água e o V do barco
são vetores perpendiculares entre si, ou seja, eles formam um ângulo de 90 graus. Se você pegar a equação geral para calcular a velocidade resultante, a equação geral, né? VR ao quadrado é igual a VB ao quadrado mais VA ao quadrado mais 2 vezes VB vezes VA, cosseno de 90 graus. Acontece que cosseno de 90 graus é zero, e se cosseno de 90 é zero, todo este produto fica eliminado, né? Esse produto vai ser igual a zero. E aí só vai restar para nós VR ao quadrado igual a VB ao quadrado mais VA ao quadrado. Isso nada mais é do que o teorema de Pitágoras. Observe que VA é este cateto horizontal, o VB é o cateto vertical e o VR é a hipotenusa do triângulo, cujos lados, cujos catetos são VA e VB. Então, sempre que os vetores forem perpendiculares entre si, o vetor resultante, que vai ser a diagonal do triângulo, sua intensidade será determinada utilizando-se o teorema de Pitágoras. Componentes retangulares de um vetor e vetor unitário. Suponha agora o seguinte, suponha que eu tenho um vetor V com origem na origem do sistema de eixos coordenados x e y, que nós conhecemos o ângulo, a direção do vetor V, e nós queremos encontrar as componentes do vetor V sobre o eixo x e sobre o eixo z. Essas componentes são as projeções do vetor sobre cada um dos eixos. Para fazer essa projeção, basta que você trace uma perpendicular, partindo da extremidade do vetor V, perpendicular ao eixo x e perpendicular ao eixo y. Veja que as projeções serão esses vetores com origem comum na origem do sistema de eixos cartesianos e a extremidade toca na projeção da sua extremidade sobre cada um dos eixos. Veja, isso aqui é o vetor Vx, que nada mais é do que a projeção do vetor V sobre o eixo x, e esta é a componente Vy, que é a projeção do vetor V sobre o eixo y. É muito importante que a gente perceba que essas projeções, quando somadas, quando eu somar a componente Vx com a componente Vy, eu vou obter de volta o vetor V. Observe que o vetor V ele pode ser escrito dessa forma. O vetor V nada mais é do que a soma da componente Vx com a componente Vy. Ou seja, são dois vetores, a soma de dois vetores dá o terceiro vetor. Porém, existe uma representação muito importante, que a gente chama de vetor unitário, e que muito nos auxilia na hora de fazer soma e produto utilizando vetores. Veja, vetor unitário é um vetor de módulo 1 que aponta em uma dada direção. O vetor unitário, representado por este vetorzinho vermelho indicado pela letra I chapéu, este é o vetor unitário na direção do eixo x, positivo. Este é o vetor unitário J, J chapéu. Esse chapéu é para dizer que o vetor é unitário, esse vetor tem unidade 1, e ele serve apenas para indicar a direção do vetor. Ele é característica do eixo y. E o vetor unitário K, K chapéu, que aponta na direção do eixo z positivo. Isso quando você tiver um vetor no espaço, a 3 dimensões, né? Se o vetor estiver no plano, você só vai utilizar o eixo x e o eixo y, por exemplo. Ok? Então, o que é que nós vamos fazer? Eu quero representar o vetor V, por exemplo, utilizando as suas projeções no eixo x e no eixo y. Qual seria a outra maneira de escrever o vetor V? Para isso, eu preciso me lembrar que o módulo de Vx vai ser a hipotenusa, que é V, o módulo da hipotenusa, pelo cosseno do ângulo. Vx é V cosseno de θ. E Vy
é V seno de θ, ou seja, o módulo deste vetor VY é o módulo do vetor V multiplicado pelo seno do ângulo θ. E aí, sabendo que Vx está no eixo x e Vy está no eixo y, eu posso substituir esse vetor Vx e esse vetor Vy pelos módulos de Vx e Vy seguidos dos vetores unitários I e J. Observe, eu posso dizer que o vetor V é igual a V cosseno de θ na direção I mais V seno de θ na direção J. Essa é uma outra forma de escrever o vetor V em função de suas projeções no eixo X e no eixo Y. Ok? Então, o vetor unitário vai ser de grande valia daqui para frente. Subtração de vetores. Como subtrair dois vetores? Ora, para subtrair dois vetores, nós vamos fazer a seguinte forma. Sejam A e B dois vetores representados a seguir. Suponha que o vetor A e o vetor B sejam esses dois vetores. Eu quero subtrair esses dois vetores. Eu quero fazer A menos B. E vou chamar essa subtração de D. Então, eu quero desenhar o vetor D, que vai ser obtido quando eu subtrair o vetor A do vetor B. O vetor A menos o vetor B. Ora, para fazer essa subtração, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou somar o vetor A com o simétrico do vetor B. Quem é o simétrico do vetor B? É o vetor menos B. Como é que eu represento o vetor menos B? Ora, o vetor menos B é o vetor que tem a mesma direção do vetor B, que tem o mesmo módulo do vetor B, tem o mesmo tamanho, né? Mas tem sentido contrário. Ou seja, o vetor simétrico ou o vetor oposto de um dado vetor é aquele vetor que, somado com o seu original, dá vetor nulo. Quando eu somar o vetor B com o vetor menos B, eu vou obter vetor nulo, porque eles têm a mesma intensidade, a mesma direção e têm sentidos opostos. Então, como é que eu vou fazer a soma desses dois vetores? Né? Eu vou somar o vetor A com o vetor menos B. Veja que a gente escreve dessa forma, né? A somado com menos B. Essa representação menos B é o que nós chamamos de vetor simétrico ou oposto. Eu vou deslocar o vetor menos B para a extremidade do vetor A. E aí o vetor D está ligando a origem de A com a extremidade do menos B. Este vetor D, vetor em vermelho, é o vetor diferença do vetor A menos o vetor B. Então, eu pode fazer a diferença de dois vetores fazendo a adição do primeiro vetor com o simétrico do segundo vetor. O vetor menos B é o que denominamos vetor simétrico ou vetor oposto do vetor B. Então, como nós já aprendemos a fazer a soma de vetores, a diferença não tem nenhum problema, né? É só transformar a diferença vetorial numa soma com o vetor simétrico. Produto de um vetor por um escalar. Observe o seguinte, nós vamos agora multiplicar o vetor A, representado por este segmento verde, segmento orientado verde, por um número, por um escalar. Vamos admitir que o escalar escolhido tenha sido 3. Então, o vetor 3A tem o triplo do módulo do vetor A e o mesmo sentido do vetor A. Já se eu escolhesse o escalar menos 3, o vetor menos 3A teria o triplo do módulo, porém o sentido contrário. Como é que a gente faz essa representação? Observe, ó. O vetor 3A, que tem o mesmo sentido do vetor A, ele é 3A, significa dizer que o comprimento dele é 3 vezes o comprimento do vetor A.
Dizer que o comprimento dele é 3 vezes é dizer que a intensidade dele é 3 vezes maior que a intensidade do vetor A. Já o vetor menos 3A tem o triplo da intensidade de A, porém o seu sentido é oposto. Simples assim. Como é que nós somamos vetores a partir dos vetores unitários? Observe como fica fácil utilizar os vetores unitários para determinar a soma entre vetores. Considere os vetores A, representado pelas componentes AX e Y, mais AYJ. Então, veja que esse vetor A é um vetor que está no plano XY. E o vetor B, também no plano XY, representado pelas componentes BX na direção Y e BY na direção J, onde BX e BY são os módulos das componentes do vetor B no eixo X e no eixo Y. O vetor R vai ser dado pela soma do vetor A com o vetor B. Ora, então o vetor resultante R da soma de A com B também terá componentes na direção X e na direção Y, cujos nomes serão Rx na direção Y e Ry na direção J. Ora, para determinar o vetor R, fruto da soma do vetor A com o vetor B, basta que eu determine os módulos de Rx e Ry. E os módulos de Rx e Ry são exatamente a soma algébrica dos módulos de AX, BX e de AY, BY, que são as componentes do vetor A e do vetor B na direção X e na direção Y. Veja como ficou simples, né? Então, o vetor R será simplesmente AX mais BX na direção Y, somado com AY mais BY na direção J. Isso porque ele está no plano. Se tivesse no espaço, ainda teríamos a coordenada Z, né? Representado pelo vetor unitário K. Produto escalar entre vetores. Veja, nós fizemos agora produto de um vetor por um escalar. Agora nós vamos fazer produto entre dois vetores. Quando a gente multiplica dois vetores, este produto, esta multiplicação, pode ser feita de duas formas, né? De forma escalar, que a gente chama de produto escalar, e da forma vetorial, que nós vamos chamar de produto vetorial. Então, observe o seguinte, ó. Vamos admitir que eu tenha os vetores A e B ligados pela origem, cujo ângulo entre eles é θ. O produto escalar dos vetores A e B, escrito da forma A.B, que nós lemos vetor A escalar vetor B, é definido pela equação A escalar B igual a módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo que os vetores A e B formam entre si, quando estão ligados pela origem. A e B são as intensidades dos vetores A e B, e θ é o ângulo entre eles. Então, observando que A vezes B vezes cosseno de θ é equivalente a você multiplicar o vetor A pela projeção do vetor B sobre A. A projeção de B sobre A é exatamente B cosseno de θ. Então, o produto escalar que a gente escreve, que a gente representa simbolicamente dessa maneira, A escalar B, vetor A escalar vetor B, é igual ao módulo do vetor A multiplicado pela projeção do vetor B sobre o vetor A, que é exatamente B cosseno de θ. Pronto, essa é a representação final, né? Sempre que tiver esse pontinho entre os vetores A e B, nós precisamos lembrar que esta simbologia indica produto escalar. E o produto escalar de dois vetores nos dá como resultado um escalar. Este resultado AB cosseno de θ é um número. O produto escalar de dois vetores é um escalar. Grandeza física que tem essa representação é o trabalho de uma força. O trabalho de uma força é o produto escalar entre dois vetores, o vetor força e o vetor deslocamento.
E o resultado deste produto escalar entre a força e o deslocamento é a grandeza trabalho, que é uma grandeza escalar. O trabalho de uma força não tem direção nem sentido. É uma grandeza escalar. Produto vetorial entre vetores. O produto vetorial entre os vetores A e B, que nós escrevemos AXB, a gente lê A vetor B, ele é definido como um terceiro vetor C, que tem módulo dado por A, B, seno de θ, onde A e B são as intensidades dos vetores A e B, e θ é o ângulo entre eles. Veja, sendo C igual a A vetor B, seu módulo será dado pela equação módulo de C igual a módulo de A vezes o módulo de B vezes o seno do ângulo entre os vetores A e B. Esta expressão determina o módulo do vetor C. Então, lembre que o produto escalar entre dois vetores é um escalar. Já o produto vetorial entre dois vetores é um vetor, é um terceiro vetor. O módulo desse terceiro vetor é dado pelo produto dos módulos dos vetores A e B, multiplicado pelo seno do ângulo que os vetores A e B formam entre si. Qual a direção deste vetor? A direção deste vetor C é perpendicular ao plano formado pelos vetores A e B. Então, digamos que os vetores A e B estejam no plano XY, o vetor C vai estar no plano perpendicular ao plano XY. No plano perpendicular ao plano XY. Ou seja, ele terá a direção do vetor Z. A direção do eixo Z. Desculpa, né? A direção do eixo Z. E o sentido do vetor C vai ser dado pela regra da mão direita espalmada, né? Que nós vamos ver agora. Veja, observe a sua mão direita e os vetores A e B. Ó. Esses vetores A e B em verde nessa primeira imagem. Tá? Observe que os 4 dedos da sua mão direita, estirados, né, estendidos, eles estão paralelos ao vetor A. Eu quero determinar o sentido do vetor C, que vai ser dado pelo produto vetorial do vetor A pelo vetor B. A vetor B vai me dar um vetor C. E eu quero determinar o sentido do vetor C. Veja, primeiro os 4 dedos da minha mão, paralelos ao vetor A, com o polegar apontando para cima. Veja, eu agora vou dobrar os 4 dedos, assim como se eu estivesse querendo empurrar o vetor A para cima do vetor B. Observe a imagem do meio. Ó. Eu empurrei o vetor A para cima do vetor B. Na hora que eu flexiono esses 4 dedos juntos, empurrando o vetor A para cima do vetor B, este meu polegar indica o sentido do vetor C, como na terceira figura. Observe que essa terceira figura está me indicando o sentido do vetor C, perpendicular ao vetor B e, consequentemente, perpendicular ao vetor A, tendo em vista que A e B estão no mesmo plano. Tá? Então, essa é a regra da mão direita, fazendo o produto vetorial C igual a A vetor B. Suponha que eu quisesse agora fazer o produto vetorial B vezes A. Observe que B vezes A vai dar diferente de A vezes B. Por que vai dar diferente? Porque se eu quero fazer o produto vetorial B vezes A, eu agora vou colocar os meus 4 dedos da mão direita paralelos ao vetor B. E vou empurrar, flexionando esses 4 dedos, eu vou empurrar o vetor B para cima do vetor A. Eu vou empurrar o vetor B para cima do vetor A. Dessa forma, o meu polegar vai apontar para baixo. E apontando para baixo, ele está me dizendo qual é o sentido do vetor C para este produto vetorial. Então, com isso, você conclui
que o produto vetorial A vetor B e o produto vetorial B vetor A são diferentes. Os vetores obtidos vão ter a mesma direção, porém os sentidos opostos. Se o vetor A vetor B é para cima, o vetor B vetor A vai ser para baixo. Ok? Então, essa é a regra da mão direita que nós vamos usar sempre que precisarmos determinar o sentido do vetor dado pelo produto vetorial entre dois vetores. Vamos agora fazer o produto vetorial utilizando os vetores unitários. Observe como fica mais fácil, né? Só que eu vou pegar logo um exemplo genérico, né? Utilizando as 3 dimensões, né? Para que você veja como é que se procede, tá? Então, seja o vetor A, dado pelas componentes AX na direção Y, mais AY na direção J, mais AZ na direção K. E o vetor B, também com 3 dimensões, né? Tem coordenadas BXY, mais BYJ, mais BZK. Nós queremos determinar o vetor C, que vai ser igual ao produto vetorial A vetor B. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos proceder de acordo com o que nós vimos no slide anterior, né? O vetor C igual a A vetor B vai ser o produto das suas componentes retangulares, AXI mais AYJ mais AZK, vetor BXI mais BYJ mais BZK. Como é que a gente faz esse produto utilizando essas componentes, essas projeções, utilizando os vetores unitários? Nós vamos pegar o vetor, a componente AXI, e vamos multiplicar essa componente pelos 3 componentes do vetor B, ó, BXI, BYJ, BZK. Então vai ficar assim: AXI vetor BXI, AXI vetor BXI, mais AXI vetor BYJ, AXI vetor BYJ, mais AXI vetor BZK, AXI vetor BZK. Depois a gente vai fazer o produto vetorial entre os vetores unitários, I vetor I vetor J, I vetor K. Vamos agora fazer a segunda componente, né? Nós vamos multiplicar a componente AYJ pelas componentes BXI, BYJ, BZK. Aí vai ficar AYJ vetor BXI, AYJ vetor BXI, mais AYJ vetor BYJ, AYJ vetor BZK. Pronto. E agora, com a componente AZK, nós vamos multiplicar a componente AZK pelas 3 componentes BX, BY e BZ do vetor B. Ó. E aí nós vamos obter AZK vetor BXI mais AZK vetor BYJ mais AZK vetor BZK. Agora nós vamos fazer essas somas. Como? Antes precisamos determinar o produto vetorial. Veja que eu tenho aqui 2 vetores. Ó, o vetor I multiplicando o vetor I. Ó. O vetor I multiplicando o vetor J. Lembre que AX e BX são números. AX, BY são números. AX, BZ são números. Então, eu estou aqui, digamos, 2i vetor 3i. Só um chute, né? Então, I vetor I. Ora, I vetor I, como é que a gente calcula o resultado deste produto vetorial? Precisamos lembrar, né? Quando eu faço I vetor I, J vetor J, K vetor K, o resultado é 0. Por quê? Porque quando a gente vai determinar, né, o módulo do vetor resultante, como é que a gente faz? É o módulo de um vetor vezes o módulo do outro vetor vezes o seno do ângulo entre os 2 vetores. Ora, os 2 vetores I apontam no mesmo sentido do eixo X. Ou seja, o ângulo entre os 2 vetores I é 0 grau.
e o seno de 0 é 0. Por isso, quando eu multiplicar vetores unitários de mesmo nome, I vetor I, J vetor J, K vetor K, o resultado é 0. Quando eu fizer I vetor J, veja que o ângulo entre o vetor I e o vetor J, o vetor I é do eixo X e o vetor J é do eixo Y. Logo, o ângulo entre os vetores I e J é 90 graus. E o seno de 90 graus, é 1. Então, quando eu multiplicar o vetor I pelo vetor J, eu vou obter um vetor perpendicular ao plano IJ. E aí eu vou ter que usar a regra da mão direita, né? Quando eu multiplicar o vetor I com o vetor J, eu vou obter o vetor K, que é um vetor perpendicular ao plano XY e está sobre o eixo Z. Quando eu fizer o produto J vetor I, é o contrário, né? Vai ser menos K. Nós já vimos que o produto, né? A vetor B e B vetor A vão dar resultados opostos. Um outro produto, quando eu fizer K vetor I, vai dar J. E quando eu fizer I vetor K, vai dar menos J. E, finalmente, J vetor K vai dar I e K vetor J vai dar menos I. Tudo isso a gente faz usando regra da mão direita, tá? Então, observe que esses produtos vetoriais, onde eu tenho I vetor I, J vetor J e K vetor K, tudo isso aqui vai se anular. O que é que vai sobrar? Vai sobrar I vetor J. Vamos lá. AXI vetor BYJ. Veja, I vetor J, está aqui, ó. I vetor J vai dar K. Pronto. I vetor J vai dar AX vezes BY na direção K. É o produto dos módulos e o produto vetorial I vetor J é igual ao vetor K. O outro, AXI vetor BZK. Então, vai dar AX vezes BZ vezes I vetor K. Quem é? I vetor K. I vetor K é menos J. Então, menos, né? No lugar do menos J, eu posso colocar esse menos do menos J aqui para frente. Vai ficar menos AX BZ vetor J. Próximo. AYJ vetor BXI. Então, vai ficar módulo de A, vai ser AY vezes BX, I vetor J é K. Vetor J não, J vetor I. J vetor I é menos K. Então, vai ficar menos AY BX vetor K. Porque o menos K, eu coloquei o menos do menos K aqui para frente, né? Tanto faz, né? Eu poderia colocar mais aqui e deixar menos K. Depois faria a troca. Próximo. AYJ vetor BZK. Então, vai dar AY vezes BZ. Qual é o vetor unitário? J vetor K vai dar quem? J vetor K vai dar I. Então, nós vamos ter mais, né, AY BZ vetor I. O próximo. AZK vetor BXI. K vetor I. K vetor I vai dar J. K vetor I vai dar J. Não se preocupe, vocês vão entender isso e vão aprender isso fácil, né? Tenham paciência. Então, isso aqui vai ficar mais AZ, BX, vetor J. O próximo, AZK, vetor BYJ. K vetor J é menos I. Então, vai ficar menos AZBY, vetor I. Pronto, concluímos o produto. Agora ficamos com as componentes Y, J e K do vetor C, o vetor resultante, né? Do produto vetorial de A com B.
Como é que a gente vai fazer? Vamos somar os componentes que são semelhantes. Veja. Fizemos o produto vetorial A, vetor B, e vamos chamar esse resultado de vetor C. Essas são as componentes, né? Olha, do vetor A e do vetor B. E aí nós já obtivemos desse produto que foi feito, nós já obtivemos essas componentes aqui. Observe que nós temos duas componentes I. Ó. Então eu tenho AY vezes BZ na direção I, subtraído, né, ou somado com menos AZ BY na direção I. Então, eu vou ficar só com uma componente X, né? Vetor unitário I. Ó. Pronto, é só colocar o I em evidência, né? Vai ficar AYBZ menos AZBY. AYBZ menos AZBY na direção I. Agora, a componente J. Ó. Eu tenho duas componentes J. Ó. Menos AXBZ na direção J e mais AZBX na direção J. Então, vou começar com a positiva, né? Vai ficar mais AZBX menos AXBZ na direção J. E, por último, a componente Z, né? Representado pelo vetor unitário K. Vai ficar, então, AXBY menos AYBX na direção K. Este é o vetor C. Então, o vetor C, produto vetorial de A com B, é representado por esses três componentes nas direções X, Y, Z. Onde AY, BZ, AZ, BY, isso aqui são os módulos do vetor A na direção Y, do vetor B na direção Z, do vetor A na direção Z, do vetor B na direção Y. Então, essas componentes escalares, né? Esses valores, esses números, quando eu fizer essas continhas, eu vou obter o módulo do vetor C na direção I. Cx, né? I. Aqui, CYJ e aqui CZK. Esse produto poderia ter sido obtido também utilizando matriz, né? Na realidade, o cálculo de um determinante, né? Onde a matriz seria 3 por 3, onde a primeira linha da matriz são os vetores unitários, I e JK, e a segunda e a terceira linha são as componentes AX, AY, AZ e BX, BY, BZ dos vetores A e B. E aí, como é que a gente resolve, né? Como é que a gente calcula um determinante de uma matriz 3 por 3? Aí a gente pode usar, por exemplo, né, a regra dos cofatores, né? O que é que a gente faz? A gente reduz a matriz 3 por 3 a uma matriz 2 por 2, cujo determinante nada mais é do que o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Mas quem é o coeficiente deste produto? São exatamente aquilo que a gente chama de cofator, né? Cujo primeiro, né, que é menos 1 elevado a I mais J, né? Aqui, no caso, a primeira linha com a primeira coluna, né? Você suprime a primeira linha da primeira coluna e aí vai dar um valor positivo, né? Então, vai ser AYBZ menos AZBY. Tudo isso na direção I. Ó. Nós suprimimos o I, tirando a primeira linha e a primeira coluna. Agora, nós vamos fazer com o J. Ó. Então, vamos eliminar a linha onde está o J e a coluna onde está o J. E aí a gente faz a matriz 2 por 2 com AX, AZ, BX, BZ. Como é a segunda linha, né? Como é a primeira linha e a segunda coluna, o cofator vai ser menos 1, né? Porque é menos 1 elevado a 1 mais 2. Menos 1 elevado a 3, que é, como é um número ímpar, vai dar menos 1. E aí eu posso fazer logo a inversão, né, da matriz. Então vai ficar menos, né, já que o cofator é menos 1. Aí o produto da diagonal principal, que é AXBZ, menos a diagonal secundária, ó, que é AZBX. Ó, menos, porque é o cofator menos 1, o produto da diagonal principal, menos o produto da diagonal
secundária. Agora, a gente pode fazer o seguinte, olha, para tirar esse menos daqui, eu vou deixar aqui fora mais e vou colocar esse menos para dentro do parênteses, né? O que vai tornar esse menos positivo e o AXBZ sendo negativo, na hora que a gente for fazer o resultado final. E agora vem a terceira coluna, né? Primeira linha com terceira coluna, cujo cofator vai ser positivo novamente, né? Que é a linha 1 com a coluna 3, 1 mais 3 dá 4, menos 1 elevado a 4 é positivo. Então, o cofator é mais 1, e aí o produto da primeira linha, da diagonal principal, desculpa, AXBY, menos a diagonal secundária, AYBX. Então, organizando esta expressão, na primeira, a componente I, né, não sofre mudança. Já a componente J vai ficar positivo, né? E vai haver uma inversão dos termos internos, olha, o AZBX menos AXBZ. E o terceiro termo não sofre alteração. Então, observe que na hora de fazer produto entre vetores, produto vetorial de dois vetores, você tanto pode fazer o produto elemento por elemento, né, componente por componente dos vetores, fazendo o produto vetorial individual de cada um deles, como você pode fazer também utilizando a matriz. Ok? Moçada, com isso nós concluímos o nosso estudo dos vetores, vendo desde o que é um vetor até o seu produto vetorial entre dois vetores. Esperamos que esse vídeo, sendo utilizado com muito critério, com muita calma, observando com cuidado cada uma das informações, possa lhes ser de grande utilidade para revisar o conteúdo que nós estudamos em sala de aula. A todos, uma boa revisão e até o nosso próximo encontro.